Sim. É isso aí. Ao vivo já. Já pode mandar. Boa noite. A Renata e a André já estão entrando. Oi, Yara, boa tudo noite. bem? Boa noite. Tudo, você? Será que a Renata recebeu? Não sei, não vi ela entrando aqui ainda não. Deixa eu ver. Entrou já. Aí. Boa Olá, noite. Oi, boa noite, meninas. Boa noite. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, Kiara? Tudo Renata. bem? Tá ouvindo bem? Sim. Então já dá para começar, né? Deu o Vamos lá? horário, o pessoal tá entrando. Sim, tá entrando. Uhum. Então, boa noite a todos. Acho que já podemos ir nos apresentando. E nós estamos fazendo essa live do mês de abril, que dia 2 de abril foi o dia da conscientização do autismo. E nós, além de representantes da síndrome Pitt-Hopkins e familiares da Pitt-Hopkins, também temos crianças e adultos com autismo associado. A primeira live foi da doutora Adriana Monteiro, depois com a psicóloga doutora Angela Godoy, e hoje a gente vai falar da vivência do autismo nas famílias Pitt-Hopkins, com a Andrea e a Renata. E nós fizemos esse mês para uma consciência geral, né, do autismo e em função das nossas crianças. Eu vou fazer a descrição da imagem. Eu tenho cabelos e olhos escuros, pele clara e estou vestindo uma blusa escura de gola alta, que aqui no sul tá frio. Então eu vou começar falando de mim. Eu sou mãe de Emanuel, com síndrome Pitt-Hopkins, e da Clara, que não tem síndrome. E nós somos do grupo Pitt-Hopkins Brasil. Quando o Emanuel foi diagnosticado com 1 ano de idade, nós somos a 11ª família do Brasil a entrar no grupo. E hoje contamos com 39 famílias com o diagnóstico da síndrome. E o nosso objetivo a gente está tentando consolidar uma associação e divulgar a síndrome, porque a nossa média no Brasil foi de 6 anos de diagnóstico. Então, como é uma síndrome muito rara, nós tentamos, através desse Instagram e do YouTube, para quem não tiver acesso, vai ficar gravado também depois no YouTube, fazer essa divulgação para atingir mais famílias que talvez tenham o diagnóstico e precisam ter esse acesso, e as famílias que ainda não têm, e talvez até pelas características físicas, cheguem a um diagnóstico através da gente. E agora nós vamos conversar com a mãe do Henrique e do Miguel e a mãe da Maria Flor e da Clara. Então, meninas, tudo bem? Vamos lá, Andréia. Pode se apresentar, Andréia. Então, tá. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros na altura dos ombros. Eu tô vestindo um vestido marrom. Tô usando um colar dourado, que tem um pingente de árvore.
Eu uso óculos de armação branca e eu estou com um batom cor vinho. Eu sou mãe de duas meninas, a Clara e a Maria Flu. A Clara tem 13 anos, ela é uma menina neurotípica, e a Maria Flor é neuroatípica, tem a síndrome de Pitt-Hopkins e associado ela tem autismo. O diagnóstico dela fechado vai fazer 2 anos que a gente pegou esse diagnóstico. E inicialmente as suspeitas eram de que ela fosse mesmo só autista, né? E depois, fazendo toda a investigação, questões morfológicas, né? Características físicas e tal, depois de ir em vários geneticistas, e atrás do genético, o exoma, foi possível identificar a síndrome de Pitt-Hopkins, que é a alteração do gene TCF4. E por ela ter também várias características do autismo, então a neurologista fechou o diagnóstico com autismo associado à síndrome de Pitt-Hopkins. Renata, fala dos meninos. Bom, eu sou a Renata, mãe do Miguel, fez 7 anos agora, domingo. Ele está no espectro do autismo. Sou mãe do Henrique, que tem a síndrome Pitt-Hopkins. Ele tem 4 anos. Esqueci de me descrever. Já fui falando dos meninos. Deixa eu fazer a minha descrição. Eu tenho cabelo castanho, eu pinto de loiro. Estou com uma blusa rosa de gatinho. Sou branca. Bom. Então, meninas, vamos falar um pouquinho do parto. Como que foi a gestação, o parto, se teve alguma intercorrência que deu indicativo da síndrome e daí até do autismo pro Miguel. Como foi? Foi tranquilo o parto. Vou começar, André, desculpa. Foi tranquilo o parto. Dos dois. Mais ou menos. Na verdade, o Miguel ele nasceu de 35 semanas. A gestação foi tranquila. Uma coisa que ele antecipou, né, 4 semanas. E só no comecinho eu tive um sangramento, mas não teve nenhuma intercorrência física, atividade física até o dia da bolsa estourar, tudo isso. E mesmo ele nascendo, né, é considerado prematuro, ele não precisou ficar na UTI, nada disso, foi tudo tranquilo. Ele tinha uma dificuldade para mamar, isso era uma dificuldade muito forte dele, então eu entrei com fórmula logo cedo. Passado 2 anos eu acabei engravidando de novo, né? O Henrique, a gestação foi tranquila até a 34ª semana. Brinco que eles queriam competir aí quem nascer primeiro. E aí eu comecei a sentir dores. Interessante, porque eram contrações, eu não sabia que eram contrações, mesmo eu senti contração, né? Depois que a bolsa estourou, né, na gestação do Miguel, mas completamente diferente do Henrique. E aí eu precisei ficar de repouso mais 4 semanas. Eu fiquei internada, né, alguns dias para tomar medicação, para segurar mais 4 semanas. Aí ele nasceu de 38 semanas. Já o Henrique, não. O Henrique, ele teve uma das noites, acho que foi na segunda noite, ele sufocou um pouquinho com a própria saliva, que eu acho que já era a hiperventilação. A hiperventilação é uma característica da síndrome. Que ele prende o ar. E o primeiro ano de vida foi assim, né? Ele dormia do meu lado, praticamente sentado, qualquer barulho eu acordava. Então,
Aí ele ficou na UTI, né, devido a aspirar, precisou fazer lavagem, enfim. E ele ficou 3 dias na UTI. E aí me entregaram, falaram, olha, ele tá alta, pode ir para casa, mas não pode deitar. Aí eu fiquei, ele não pode deitar, então eu faço o que com ele, né? Um recém-nascido em casa. Enfim, entrei em desespero, liguei pro pediatra, falei, meu filho vai morrer porque ele não pode deitar, o que eu faço? E aí começo a correr com as coisas e procurar bercinho para ele ficar mais inclinadinho. Enfim, um monte de coisa. E foi assim, foi um ano praticamente que eu mal dormia por conta da hiperventilação, que eu não sabia que era hiperventilação. E ele não teve quando ele... nenhuma intercorrência médica desse um ano, que você tenha notado um atraso, tal, era só essa questão respiratória. Não, ele teve um atraso. Quando ele tinha uns 4, aí voltando um pouquinho, quando ele tinha 3 meses, que eu tenho que contar um pouquinho do Miguel, né? O Miguel eu comecei a observar, porque o Miguel ele parou de fazer contato visual, ele parou. Ele não falava. Com Então, quantos meses o Miguel começou a dar sinais? ele já tinha 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. 1 ano e meio, eu acho. E aí, só que eu engravidei, então a gente esperou um pouco mais para fazer a investigação toda. E o Henrique tinha 3 meses quando eu tive o diagnóstico do Miguel. Então, sim, eu tratava, né, hormônios e tinha acabado de, né, estava no puerpério e filho pequeno, mas com diagnóstico de autismo e o outro, enfim. Aí com uns 4, 5 meses eu comecei a olhar, eu falava assim, até então, né, fiquei super mal por causa do Miguel e tal. Eu ficava, nossa, Henrique, ainda bem que seu irmão tem você para você ajudá-lo, enfim. E aí ele pegou, só que ele fazia contato visual, mas ele tinha um atraso motor. E eu falei pro pediatra, não, Renata, fica tranquila. Cada criança tem o seu desenvolvimento. Você tá muito impressionada, porque o Miguel tem autismo, o Henrique não tem autismo. E, realmente, ele não tem autismo, ele tem outra coisa. Foram passando os meses, quando ele tinha 7 meses, eu falei pro pediatra, falei, chega, eu vou procurar um neuropediatra. Aí eu procurei um neuropediatra. Ele sempre achou que era Pelo coisa da tua convênio. cabeça. O Fabrício, meu marido, ele desconfiava também. Ele falava, não, tem alguma coisa. Do Miguel, não. Do Miguel, todo mundo achava que era coisa da minha cabeça. Entendi. Todo mundo falava, você é psicóloga, você tá vendo pelo em ovo, né? Você quer achar alguma coisa. Quando ele entrar na escola, ele vai falar. Quando você vai ver. Enfim. Ele não... Lembro que teve uma fase que eu escutava assim, não, ele não anda porque você não põe sapato nele. Tentam colocar a gente de doida na história de todo jeito, né? É incrível. Porque eu gosto muito daqueles sapatinhos de tecido, né? Aquela sapatilha. Então eu sempre deixei com aquilo. E descalço. Então ele não andava por isso, porque eu não colocava sapato nele. Na verdade, nas histórias que a gente ouve, a grande maioria acaba atrasando o diagnóstico por conta desses profissionais que não colocam rumos para a gente seguir, né? Na verdade, Emanuel, o diagnóstico mas a família que passam orientação errada para a gente, né? Sim. Eu vou te falar que até algumas pessoas da família acabam falando, sabe? Não tem nada, não. É difícil aceitar, não é uma coisa fácil, né? Tem até uma mãe para todo mundo aqui falando, Renata, que passou exatamente por ser mãe psicóloga e passou por ansiosa. Mas na verdade é muito inocente, né?
É. Então, e aí eu levei numa neuropediatra, aí ela falou, não, realmente, ele tem alguma coisa, imagina, vamos investigar. Porque a gente começou a investigar, né? Fez um exame, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. E os meses foram passando, e a criança fez 1 ano, em outubro, aí em dezembro, eu não aguentava mais. Aí sim eu fiquei ansiosa. Aí sim eu tava quase surtando, que eu falei, preciso do diagnóstico desse menino, preciso saber o que ele tem. E aí eu conversei, né? A gente conversou, eu e o Fabrício, falamos, bom, vamos levar num neuropediatra de referência. Eu comecei a investigar e tal. Quando chegamos no neuropediatra dele, que é neuropediatra e geneticista, então isso ajudou muito, porque eu levei o Henrique também num geneticista. E aí ele pediu outros exames. Então, e depois o que, né, eu fiquei sabendo? Infelizmente, os planos de saúde, eles não você tem que ter uma sequência de exame para pedir, Sim. né? Você Era tem uma que, coisa que eu nem sabia, assim, eu não atendo plano de saúde, não tinha noção nenhuma. você começar pelo cariótipo, que geralmente não dá alterado, aí o CGH, aí o exoma, todos seguindo uma linha até chegar mas tem que partir do primeiro, do mais simples. O que gera muito É, atraso também, né, no diagnóstico. já era. E aí, quando nós chegamos no Dr. Fernando, é, ficamos 2 horas no consultório. Na sala de espera, ele já começou a olhar o Henrique, os pés da cabeça. Aí eu entrei, contei toda a história. Eu falei, eu vim. Aí ele começou a perguntar: ele tem constipação? Aí eu falei, tem. Era uma coisa que eu achava estranha também, mas eu falei, eu achava estranho, porque recém-nascido constipado, assim, desse jeito, né? Enfim. E aí, ele tem hiperventilação? Aí eu fui saber o que era hiperventilação. Sim. Aí ele falou, eu falei, tem, 1 ano inteiro. Eu mal dormia por isso. É isso que ele tem. E ele foi falando todas as características. Eu pensei, gente, eu encontrei alguém que sabe que o meu filho tem. Eu fui. Mas ele já Rose, desconfiava. aí ele, A Rosa está perguntando, ele já desconfiava de Pitt Hopkins ou era algo que ele ainda estava? não, aí ele fez exame clínico no Henrique. No final, ele sentou e ele falou assim: olha, eu acho que ou ele tem Pitt Hopkins ou Mowat Wilson. Nossa. Prazer, o que é isso? Mas Assim, na lata. ele já conhece outras crianças com Pitt Hopkins? Sim. Já, né? Por isso, porque na maioria das vezes conosco, pelo menos quando a gente chegava com o diagnóstico, nunca ouvi falar, então, o que que é? O Emanuel sempre era o inédito para eles, né? Então você já pegou um médico com experiência. E com a Maria É. Flor, teve alguma intercorrência no parto? Como é que vocês chegaram a perceber atraso? Você já falou que primeiro desconfiou de autismo, né? É, mas assim, na gravidez eu tive 2 intercorrências. No primeiro trimestre, eu tive sangramento, e aí eu tive que ficar de repouso. E no último trimestre, a Maria Flor não ganhava peso de jeito nenhum e ela também não crescia. Ela, tipo, estacionou, ficou pequenininha. E aí eu tive que também fazer um repouso e aí fazia exames toda semana para poder acompanhar o desenvolvimento dela. E aí ela deu uma crescidinha. Mas assim, se eu for comparar com a irmã dela, a diferença de peso, por exemplo, é de 1,2 kg. A Clara nasceu com 3,3 kg e a Maria Flor nasceu com bem menos. Então, assim, isso aí era algo que preocupava, mas os médicos não sabiam o que que era. Falavam que era por conta da minha rotina de trabalho, que era muito intensa, que eu trabalhava muito, ficava muito tempo em pé e tal. E aí, no parto, eu fui ter o parto normal, sem remédio, sem nada. Mas aí, quando eu estava com 7 centímetros de dilatação, ela estacionou.
não dilatava mais, ela não mexia nem nada. Aí eu tomei ocitocina e aí foi quando eu consegui ter terapia. Mas aí logo com uns 6 meses eu já comecei a perceber algo diferente da irmã dela, porque a Maria Flor era muito molinha. Ela não pintava sem apoio. Ela parecia um bebezinho de 3 meses. E aí eu levei essa minha preocupação para a pediatra e a pediatra falou assim, olha, vamos esperar mais um mês. E aí nesse um mês, de 6 meses para o 7, quando a gente voltou para a consulta, o perímetro encefálico dela diminuiu 1 centímetro do mês anterior. Aí a pediatra ficou preocupada e falou, não, então vou te encaminhar para o neurologista e aí a gente vai fazer um exame translucente bucal, ela fez. Que foi o primeiro exame assim, que ela fez para poder investigar se ela tinha alguma questão, né? E aí deu normal. E aí foi quando a saga para poder encontrar um neurologista, né? Porque os 3 primeiros neurologistas que eu fui, eles falaram: não, sua filha não tem nada, mãezinha. Tá tudo normal, tá dentro do desenvolvimento, é porque você tá ansiosa, você tem que esperar o tempo dela. Ainda ouvir Mas de pediatra que tem menos experiência, esse tipo de diagnóstico é normal, mas ouvir de neuro, eu acho que não é tão comum, né? 3 neurologistas, mas eu continuei preocupada. E aí eu pedi para a pediatra para ela poder me encaminhar para as terapias. E aí foi quando a Maria Flor começou a fazer terapia. Ela tinha 8 meses. Aí ela já começou a fazer todas as terapias, físio, fono, TO, psicólogo. Eu fui atrás de Mas aí outro você não, neurologista. não desconfiava de autismo até então. Ou já tinha alguma possibilidade? Aí, não, os neurologistas nunca falaram nada. Na quarta Uhum. neurologista, ela falou que a Maria Flor tinha um atraso global do desenvolvimento. E aí ela já estava com 8 meses e a neurologista falou que era como se ela tivesse 2 meses, porque ela era muito molinha, a Maria Flor não rolava, a Maria Flor nunca engatinhou, ela, até hoje ela não engatinha, ela detesta essa posição. E aí, nas terapias, as terapeutas começaram a levantar algumas características e deixar um sinal de alerta ligado. A Maria Flor colocava a mão no ouvido, ela se desorganizava com muita gente, ela se desorganizava com certos tipos de som. Não eram todos, mas alguns sons ela não suportava. E ela chorava muito, 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 muito. Para tudo ela chorava. Não tinha contato visual, não tinha interesse em brincar com muitas crianças. E aí a gente continuou a investigação e aí fui em outros neurologistas e aí fiz o cadastro da Maria Flor no Sara, que é em Brasília. E aí Sim. eu fiz o cadastro dela e aí ela começou a fazer a investigação lá. Aí fez vários exames genéticos lá, só não fez o exome, porque o exome não faz Eles não lá, né? cobrem, não cobrem, é. Não cobre. E o SARA Mas aí também você consegue acompanhamento lá até ter o diagnóstico, né? Depois que é algo genético, eles não continuam lá, né? não. Infelizmente lá não tem esse acompanhamento. Então, quando sai esse diagnóstico, eles já falam, olha, aqui não tem o tratamento que a sua filha precisa. Então, você tem que procurar a estimulação precoce que eles falam, né? Que Uhum. é também da escola, né? Porque aqui em Brasília tem um projeto do governo que chama Precoce, que a escola atende as crianças de 0 até os 4 anos. São crianças, né, que têm suspeita de alguma síndrome, ou são autistas, ou têm a paralisia cerebral, ou são prematuras, então já tem que começar a fazer estimulação na criança, né? No E teu caso, aí então, eles enviam a gente para as escolas. então, no teu caso, a desconfiança de autismo veio através das terapeutas. E no teu, Renata, com o Miguel, como você passou a desconfiar? Foi os médicos, a família, você como psicóloga, e o Henrique não tem estereotipia, nem autismo Assus- diagnosticado, né?
O Henrique não tem autismo associado. Ele faz contato visual, ele adora brincar com as outras crianças, ele quer participar o tempo todo, ele chama a sua atenção, ele não gosta de ficar sozinho brincando assim, pelo contrário, ele quer interagir o tempo todo. E o Miguel, eu comecei a perceber. Por conta da tua experiência como Eu, psicóloga e tudo mais. eu fiz magistério, né? Uhum. E pela formação também de psicologia, era uma área que eu gostava muito, que era a psicologia infantil, do desenvolvimento. Eu trabalhei em escola um tempo, fazia estimulação nas crianças, então eu só não fazia estimulação no meu, porque eu tive um problema no meio do caminho, aí que eu tive que operar a coluna, né? Então, isso ajudou muito, porque como eu fiquei 3 meses de cama ali, ele tinha 7 meses quando eu operei a coluna, eu ficava observando muito, tentando brincar com ele do jeito que eu conseguia e tal. E, E ele não respondia. e aí ele parou. Ele não respondia, eu chamava, ele não respondia. Aí eu falava, gente, esse menino é surdo. Não é possível. Eu falava, Miguel, Miguel, nada. Aí eu comecei a fazer teste, pra ver se ele assustava, assim, jogava coisa do lado. Falei, bom, tá. Aí ele começou a deitar, ficar muito deitado no chão, brincando com qualquer coisa que ele pegava, fazia como se fosse carrinho, sabe? Os movimentos repetitivos. Aí eu tentava dar outros brinquedos e brincar com ele, e ele não queria brincar de uma forma funcional com o brinquedo. Sim. Aí ele não podia ver uma caixa, um vaso, nada disso. Tudo que ele via pelo caminho, ele jogava dentro e tirava. Jogava e tirava. Eu fui somando, sabe? E aí eu fui avisando a família, olha, o gato subiu em cima do telhado. Olha, isso aqui não é. Olha, não. E nada de fala. Ele nem apontava para pedir água. Gente, mas não é normal uma criança não apontar para pedir água. Pelo menos aponta. Né? Nada, 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 nada. Aí começou também, ele começou a gente chegava em lugares diferentes, em casa de amigos e tal, ele chorava, ele não queria ficar, ele então ele começou meio que passar por antissocial. Ai, que você fica com essa criança muito em casa, por isso. Ai, que menino não sei o quê, enjoado. Gente, mas assim, então, e aí eu falei também pro pediatra. Aí ele falou que é normal. Doutor, que eu ainda insisti um pouco, enfim, mas que era normal e não, cada criança tem seu desenvolvimento e tal. Tem seu tempo. Eu fui conversar com uma amiga minha, neuropsicóloga, Dani, maravilhosa. Eu falei, Dani, eu acho que o Miguel precisa da sua ajuda, o que eu faço? Assim, eu tô perdida. Porque mesmo você sendo psicóloga, você Dentro acaba. da sua casa é diferente, né? É diferente, entendeu? E as pessoas acabam depositando muita coisa assim, em cima de você, te sobrecarregando, e não, você dá conta, não. E ter um diagnóstico, né? Receber um diagnóstico dói, entendeu? E ela falou, não, vamos levar numa fono primeiro, Rê. Ela me indicou uma fono, a gente fez a avaliação, aí eu pra fono, vai, me fala. Ela, Renata, você sabe que eu não posso falar, você vai procurar um neuropediatra. Você sabe que a gente não dá diagnóstico. Eu falei, eu sei, tá, pula essa parte, mas me fala. Ele é autista, não é? Ela não me falou, fez um relatório maravilhoso, só faltou colocar. Aí eu li o relatório e falei, tá Mas bom. com quanto tempo o Miguel tava? O Miguel tava. O Henrique nasceu. Ele tinha 2 anos e 8 meses, mais ou menos. E Quando o a, Henrique nasceu, ele tinha 2 anos e a e Maria meio. Flor, com quanto tempo você chegou no diagnóstico? Aí ela tinha 2 anos e 8 meses, eu acho. Alguma É coisa mais ou assim. menos a mesma.
O Henrique foi mais cedo porque enfim, acho que eu consegui perceber antes, porque destoava muito, né? A hipotonia era muito grande, ele era muito molinho, ele não ficava também de bruço, ele odeia ficar de bruço até hoje. Sim. Daí Não eles, engatinha, não gosta. aí eles passavam por preguiçosos, né? Ou você dá Nossa, muito colo, você dá muito colo. Mas quanto às terapias, meninas, tem alguma terapia que seja específica que vocês façam para o autismo? No caso, o Miguel, né? E a Maria Flor, das terapias que ela faz, tem alguma que é voltada para o autismo ou é uma estimulação global mesmo? Difere alguma coisa nas terapias para Pitt Hopkins para autismo? olha, é difícil, né? Porque tem muita característica em comum, né? Mesmo não tendo algumas crianças, não tem o autismo associado, mas tem essa dificuldade o cognitivo, né? Mais limitado. Então, se A acabam que as terapias, fala. a fala, a ausência de fala, né? Então, acaba que as terapias são ali, né, estão ali juntos, né? E como o autismo é um transtorno que é muito conhecido, né? Então a gente pega muito das terapias que dão certo com os autistas, pelo menos no caso da Maria Flor, que eu vejo, né, que dá certo com os autistas, para eu poder também ir atrás e fazer com que ela faça. Hoje, o que que a Maria Flor faz? Ela faz 3 horas de aba em casa, Todo dia. 3 vezes na semana. três Uhum, horas, né? São 3 dias e cada dia é 1 hora. entendi. E aí trabalha a questão da comunicação, né? Ela está na fase 2 do PEX, trocando as cartinhas para ela poder se comunicar. Trabalha também a questão comportamental, né? De esperar, da rotina, tem quadro de rotina dela. Trabalha o brincar, né? A interação social, brinca bastante, brinca com a imaginação, com o simbólico, né? Coisa que ela nunca tinha interesse, né? Totalmente diferente de uma criança típica, por exemplo, né? A Clara, Uhum, desde pequenininha, ela gostava de brincar com boneca, né? Inventava as coisas. A Maria Flor ainda não faz isso. Então, o uhum. ABA está aí para estimular muito essa questão. E em A relação às Rose outras, a Rose está até falando que eles aprendem muito por repetição, né? Acaba que o ABA não é só para autismo, porque como a não, metodologia ABA é repetição e o Pitt Hopkins precisa dessa repetição para aprender, até o ABA acaba sendo usado também no atraso global, né? Para essa repetição se exatamente. tornar corriqueira até atingir o aprendizado, né? É, porque o que que o ABA é? Eles ensinam tudo para a criança. Por exemplo, no caso da Maria Flor, eles chamam de programa. Então, é uma ficha e aí eles escrevem o que que eles vão ensinar para ela, o que que ela precisa aprender, né? Ela iniciou com apontar, porque eu queria muito que ela começasse a aprender a se comunicar de alguma forma, porque ela só se comunicava através do choro. Ela chorava para tudo. E aí eu pedi para a psicóloga para ela poder ensinar ela a apontar. Então esse era o programa, apontar. Então toda vez que tinha a sessão, elas iam brincar com alguma coisa que ia estimular o apontar. Aí estimular a ficar sentado na mesa. É outra coisa que ensina, né? Então, assim, e aí nisso faz várias repetições, que é o que você falou, né? Uhum. Eles aprendem muito mais quando repete várias vezes, quando Uhum. ensino várias vezes aquela coisa, né? E A em Rose está relação aos outros, perguntando se ela faz integração sensorial. A Maria isso. Flor. Aí em relação às outras terapias, aí ela faz 2 sessões por semana de integração sensorial, que é a terapia ocupacional, né? Mas é tipo acho que uma vertente, né? Não sei se eu posso chamar assim, Uhum. mas é a terapia ocupacional, só que é tipo um curso que os profissionais fazem a Sim, uma mais, né? especialização, né? Integração Isso. sensorial.
Pelo que eu vejo Para com o Emanuel, a integração sensorial ajuda muito na organização deles, né? Para eles se organizarem, eles terem noção do espaço, do tempo. Eu vejo que ajuda muito nesse sentido. exatamente. E a integração sensorial é boa porque é justamente isso, trabalha todos os sentidos, né? É o equilíbrio, né? É o olfato, a audição, é a propriocepção, né? Que é o balanço, o toque. A Maria falou quando ela começa a ficar desorganizada, a gente aprendeu na integração sensorial, a gente dá toque profundo nela para ela poder voltar a se concentrar. Então, foi muito importante a integração sensorial para Maria Flor. E Renata, o Miguel, o que que ele faz de terapia para o autismo e o que que o Henrique faz para Pit Hopkins? O Miguel, ele faz terapia, ABA, não 100% ABA, que eu quero também que trabalhe com as emoções dele, então a gente divide o programa. Ele faz fono, hoje ele está fazendo fono com a Sandra, que atende também a maioria Pit Hopkins. O Henrique, porque o Miguel tem apraxia, né? Uhum. E o Henrique está fazendo blocos de intensivos, então com a fono. O A Henrique gente tem está fazendo um bloco disfagia? agora, inclusive. O Henrique tem disfagia? Na... Não, ela Cialorreia? não. Não. E aí ela. Então, no Miguel. E o Miguel estava fazendo integração sensorial também. Estava ajudando muito, foi ótimo, mas não estava. Aí começar nas aulas e não, a gente precisou parar. Não dava para conciliar tudo. Não, não dá. É bem puxado. Ele faz 2 vezes por semana a terapia, uma vez por semana a fono. E o Henrique faz fisioterapia 2 vezes por semana com Evas Medec. Faz 2 vezes por semana treino de marcha com andador em casa, com a físio. Tá fazendo um intensivo com a fono. E faz terapia ocupacional. Ele fazia integração sensorial e a terapia ocupacional também, mas trabalhando o brincar simbólico, isso que a Andrea também falou. Acaba que, pelo A que a gente gente estava. percebeu, que as terapias se igualam muito, né? Como eu estava falando com a Andrea, não dá para separar, porque acaba que eles têm essa necessidade de integração sensorial para se organizar. No caso, a Maria Flor já atingiu a marcha, não sei se ela continua com fisioterapia. Então, a Maria Flor, agora ela não está fazendo fisioterapia, porque a gente está num processo judicial para ela voltar a fazer o Entendi. PED Switch, que é uma terapia intensiva, né? E foi onde ajudou bastante ela a desenvolver a questão da marcha. Ela fez 3 sessões e aí começou a dar os primeiros passos. Mas foi muito bom ela fazer o Pede Switch. Aí, eu não sei como é que é nos outros estados, aqui em Brasília é conhecido o Pede Switch, mas eu sei que em São Paulo é o Tera, né? Tera É Switch. o TeraFit. Que veste a roupa também bem parecido com a roupa do Pedia Switch, só que o Tera tem menos tempo do que o Pedia. O Pedia, a Maria Flor ficava 4 semanas, todos os dias, por 4 horas. Aí veste uma roupa e É aí intensivo faz mesmo, né? esse mesmo. E aí dentro dessas 4 horas, aí ela fazia fono, aí ela fazia TO, aí ela fazia psicólogo, mas aí veio a pandemia, aí trocou o plano de saúde, aí a gente essa rotina não existe mais. Aí agora ela faz 2 sessões de fono, 2 sessões de TO e faz o ABA em casa. Infelizmente, né, a gente fica muito refém do plano de saúde, né? Sim. Eu tenho visto outras terapias também. Primeiro que eu tenho que me dividir em 1000
para dar conta de tanta terapia e trabalho, e então eu não consigo. Eu queria que o Henrique fizesse mais coisas, mas é tudo muito caro. O plano de saúde não reembolsa, às vezes, tanto. O nosso, até que uma ou outra terapia ajuda bem, físio ele reembolsa bem, TO muito pouco. E aí a gente precisa do laudo, enfim, né? Você conseguiu entrar contra o plano de saúde, a gente A questão dos planos de pensa. saúde também muda muito, porque vai de entendimento de juiz, né? Vai de câmara que cai. Então, uma câmara entende que o rol da ANS é taxativo, outra entende que é exemplificativo, então acaba prejudicando muito, até judicializar as terapias. Mas a gente já não vamos entrar nesses méritos, né? Mas acaba sendo difícil nesse ponto, porque é tudo muito caro, né? E a Rose perguntou como que vocês conciliam as terapias, o trabalho, a vida de mãe, a Andrea com um filho autista, com espectro autista, a Renata com um filho com espectro e mais o Pete Hopkins. Como que vocês seguem essa rotina de trabalho, mãe atípica? Bom, é uma loucura. A minha família me ajuda, né, com os meninos, com o Silene, que minha mãe tá lá com ele. Então, agora na pandemia tá bem difícil, porque por mais que os meus atendimentos sejam todos online, eu não estou atendendo, eu tenho essa flexibilidade, assim, meus pacientes são bem flexíveis com os horários, porque sabem que eu tenho que encaixar, né? Então, por exemplo, hoje coincidiu o horário da fono, do intensivo que a gente está fazendo, eu tive que levar o Henrique e o Miguel tinha aula. Só que aconteceu alguma coisa na aula que ele desorganizou, eu estava chegando, eu estava no final, ele já tinha chorado muito. Então ele precisa de alguém por perto para auxiliar. Então eu tenho um planner, ele não está aqui, que eu faço semanal com todos os horários e dividindo, né? Trabalho, eu consigo conciliar os horários, então eu trabalho quase todas as noites, praticamente, que aí eles não têm terapia. De manhã, quando precisa levar, eu tento colocar tudo de manhã, né? Que aí eu levo o Henrique, o Miguel tá fazendo tudo online. Mas eu também me dividia quando ele estava fazendo fono, eu levava, aí eu tentava colocar os dois um horário atrás do outro, né? Na mesma clínica, então com a mesma fono, pra gente. E é assim que eu faço. Eu vivo um dia de cada vez. Vive cronometrada. Cronometrada. E às vezes não dá E um tão dia de cada certo, vez, não né? dá. É um dia de cada vez, e às vezes não dá tão certo, e tem dias que são melhores, outros nem tanto, né? E você, Andréia? É complicado, né? Eu optei por parar de trabalhar para eu poder conseguir. Primeiro, eu queria saber o que que a minha filha tinha, né? Então, se eu não conseguir conciliar o trabalho com essa busca do diagnóstico, saber o que que a Maria Flor tinha. Então, eu optei por largar minha vida profissional para poder levar ela nas terapias. Então, de manhã e de tarde, e às vezes final de semana, levava ela nas terapias. Agora que eu diminuí por conta da pandemia, mas antes era terapia de manhã e à tarde, e sábado ela também fazia terapia, ela fazia ecoterapia. E aí a Clara estava na escola integral, mas aí a gente mudou, agora está só um período, e aí meu marido leva ela na escola e traz de volta. E eu auxilio ela nos deveres, né? Mas não tem todas essas dificuldades que as crianças, nossas crianças têm, né? Então, assim, é mais fácil. Acaba que ela é minha rede de apoio, a Clara. Então, quando eu Sim. tenho que fazer qualquer outra coisa da casa, ou um trabalho que suja, alguma coisa, ela me ajuda cuidando da Maria Flor, olhando ela para mim.
Então, se eu não tenho uma pessoa que ajuda nos trabalhos de casa, então sou eu que me viro com as duas e com a casa. E Renata, como o Miguel está aceitando tudo online, sendo que, né, essa sociabilização acaba fazendo falta para o autismo, né? Muito, principalmente faz falta, mas eu brinco, eu falo que o grande problema do autista é que ele se basta, sabe? Então, assim, só que como ele já está inserido, ele sente falta. Então, essa ausência, essa semana ele tá, então tem picos. Essa semana ele tá muito desorganizado. A gente também, né, teve a mudança, a gente mudou de apartamento, então apartamento novo, tá ainda, mas hoje mesmo eu tava na reunião de manhã no ambulatório, o Fabrício trabalhando aqui no escritório, ele me manda WhatsApp, o que tá acontecendo com o Miguel? Eu falei, pandemia? Ele gritava e ele corria pelo apartamento todo, e ele gritava. Então, assim, uma coisa que auxiliou muito o Miguel, mas ele é muito preso, é a televisão. A gente sabe o quão problemática é a TV para as crianças, mas, no meu caso, a TV, os desenhos ampliaram o repertório. O repertório de fala do Miguel, nossa, ampliou muito. Né? E nessa pandemia também, ele mudou muito. Tem outros desenhos que ele está assistindo. Então, o Miguel, ele não consegue brincar funcional ainda. Você precisa sentar com ele e falar, vamos jogar. Vamos... Né? Ele não brinca com os bonequinhos. Ele tem milhares de brinquedos, de bonequinho, de avião, mas ele dá a função ali para o boneco. Ele interage muito com a televisão. Ele entra no desenho. E então, o que eu tô pensando, né? As aulas já voltaram, a escola dele, as crianças vão 2 vezes por semana, mas eu ainda segurei um pouco aqui, enfim, porque eu tenho a minha rede de apoio, são idosas, então elas tomaram a vacina, então eu tô pensando, a gente conversou na próxima quinzena, porque a escola manda uma enquete, na próxima quinzena ele vai voltar para a escola pelo menos 2 vezes por semana. Então, assim, para voltar e vamos ver como que ele fica. Mas o ele Henrique precisa. ainda não E está outra em coisa idade que escolar. O Henrique. ele estava, esse ano nós resolvemos não matriculá-lo por conta da pandemia. Ele fazia aula online 2 vezes por semana, mas eu também tinha que acompanhar. E eu não estava mais dando conta. Eu falei assim, eu não consigo, assim, aula online dos dois, mais trabalho, mais a Rose até brincou, o personal estava aqui assistindo. Porque eu tenho que fazer atividade física, enfim, por questão de qualidade de vida. Essa Rose. E ter essa Rose. E por causa da coluna também, né? Então, eu falei, eu não consigo, assim, dar conta de mais um filho com aula online. E ele é pequeno, né? Já que são pequenos, a gente já tem que acompanhar, né? 4 anos. Só que eu tinha que fazer tudo. E, assim, ele respondeu muito bem, né? Ele teve grandes avanços, foi maravilhoso ano passado para ele, a escola, assim, foi ótimo. E a TO também, a gente ficou online. Foi bom, tá sendo bom, porque é um momento que eu paro para brincar com ele. Porque, né, como a nossa rotina, a minha rotina é muito insana, a hora que eu paro, eu tô exausta. Né? Então, assim, brincar no final de semana, durante a semana, não dá. E é tudo terapêutico, né, aqui em casa. Eu falo que às vezes é difícil relaxar porque tudo tem uma função, ou até o brincar. Sim.
Então, tá sendo legal porque o Henrique está curtindo a minha presença e, ao mesmo tempo, eu vou participando da terapia com ele. Eu falo que quando a pandemia terminar, eu já tenho várias outras graduações de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, pedagoga, enfim. Todas nós. E todas. Então, a gente segurou e aí vamos ver para o ano que vem, né? Acho que esse ano não tem mais. Eu acho que a pandemia ainda vai continuar muito forte. Eu vi que a Maria Flor tentou aula online hoje. Como respondeu, Andréia? Então, ela tá na escola, né? É o primeiro ano dela esse ano, mas aí por conta da pandemia, né? Online. Então, assim, ela ficou 10, 15 minutos prestando atenção, porque a professora passou um vídeo, e aí depois cantou uma música, mas aí depois começou a fazer outras atividades, e aí ela Não não prende, né? consegue sentada, e assim, não são coisas, vamos dizer assim, que são adaptadas para ela, né? Que é uma pessoa com deficiência. A professora queria que as crianças adivinhassem e fizesse coisas assim que a Maria falou ainda não chegou nessa parte, né? Então ela não conseguiu ficar até o final engajada na aula. Então a gente teve que sair, mas está sendo bem difícil a escola. E eu nem tô assim muito brigando por isso agora, porque eu tô com outras lutas na frente, mas é algo que eu vou querer buscar depois. Mas No por enquanto, presencial talvez seja mais fácil uma adaptação, ter um tutor para ela em sala, né? Mas assim online é difícil até para os típicos. Para os atípicos acaba se tornando pior ainda, né? Acaba não. Tem uma pergunta aqui, Andréia, para você. Você já respondeu um pouquinho das terapias intensivas, como elas são e quais os ganhos que a Maria teve. Você já falou que ela responde muito bem às terapias intensivas, né? é, a primeira terapia intensiva que ela fez foi o PED Switch, né? Que foi ligado à questão da fisioterapia, né? Parte motora, mas acaba que também engloba outras questões, porque tem que vestir uma roupa, né? Veste um colete. Então, como ela tem o transtorno do processamento sensorial, né? Que essas entradas das sensações são, né, desequilibradas, acaba que ajudou também nessa questão sensorial dela. Então, como eu falei, no terceiro protocolo, ela já começou a dar os primeiros passos. Então, foi a primeira fisioterapia, a primeira terapia intensiva que ela fez, ela conseguiu esse ganho de conseguir desenvolver o andar, né? E aí agora ela começou a fazer alguns protocolos com a fono para poder desenvolver a questão da comunicação, né? Então ela fez uma terapia intensiva chamada Sena por 2 semanas, todos os dias, por 40 minutos, e aí coloca um fone de ouvido, e nesse fone de ouvido ela escuta uma música que também tem a voz de um homem, que ele fala que é uma eletroestimulação. E aí começou a estimular também os sons, então ela tá balbuciando muito mais. De vez em quando ela fala algumas palavrinhas, ela falou quer essa semana com a terapeuta, água, pão. Então, foi algo que a gente já viu de positivo para o desenvolvimento da fala dela, né? Nossa. E Renata, tem alguma terapia, alguma brincadeira que você vê que os meninos se sentem desafiados a fazer, respondem melhor? O Henrique, o Miguel? O Miguel, desde o ano passado, ele ficou muito encantado com as letras. Então, brincar, né, de formar palavras e tal, ele gosta bastante. Jogo da memória, isso desafia bastante. Bingo, ele adora, tanto de números quanto de letras e nomes.
sempre que fala, né, na aula, tem um desafio, me fala, o desafio de hoje ele adora. E o Henrique, ele entra na brincadeira, o que você propor, ele faz. Tá? Ele tem um pouco de resistência no começo, com algumas texturas. Mas depois de várias repetições, ele fica. Então isso também é uma coisa que ele gosta. Eu queria fazer uma pergunta para a Andréia, que eu vi essa semana também, Andréia, até ia te perguntar, mas eu vou perguntar aqui. A Maria Flor fazendo laser. Para cialorreia. Eu queria saber para que é. Faz para cialorreia e também porque é flácido, né? E aí, para poder desenvolver a fala, eles têm que estar com, vamos dizer assim, é a A academia que hipotonia faz. da face, né? A hipotonia A da face. porque eles são hipotônicos. Então, a baba que ela tinha antes, que babava assim muito, toda hora, não resolvia só com aquelas fitas, né? Kinésio tape. E aí a fono começou a fazer o laser e foi o que melhorou 90% a célula da Maria Flor. É muito O bom. Emanuel fez. O Henrique não tem. Então, esse é que eu ia finalizar nesse sentido. A Maria Flor começou a andar com 4 anos, Andréia. Andar? Andar. Não, com 3. Com 3. Com Isso, quantos anos o Henrique tá, Renata? 4, ele faz 5 em outubro. Ele não anda ainda. Ainda não anda. A gente usa a cadeira de rodas. Ele está fazendo treino de marcha com andador, né? Agora tá bem melhor. Acho que não faz um ano ainda que a gente começou. A gente começou na pandemia. A Maria Flor E foi ele. com andador também. Ela passou um tempo com andador, mais ou menos uns 4 meses. Ela fazia treino com andador. No início ela não conseguia segurar, né, o andador. Então a fisioterapeuta amarrava a mão dela aqui assim e aí fazia o movimento de empurrar. Mas foi muito bom para ela também. Ele tem ficado, a terapia são 50 minutos, ele fica assim, ele dá conta mais ou menos uns 40 minutos, depois ele fica cansado. E no começo ele se jogava, hoje ele não usa mais aquela redinha embaixo para segurar, mas ele não pode amarrar nada, né? Até eu brinquei com a Andréa quando eu vi do laser, eu falei, nossa, nunca, o Henrique ele não gosta de boné, de chapéu, de óculos, de nada no braço. Então, às vezes a gente já tentou fazer treino na esteira e a gente, né, chegou a prender a mão, ele consegue arrancar, ele não gosta de nada. E o Miguel não teve atraso motor, né, Renata? Só os outros O motores. Miguel, mas o Miguel ele demorou sim, tá? Ele demorou para engatinhar, ele engatinhou, mas demorou. Teve também essa característica. Teve. É. Bem menos que o Henrique, mas teve. Dá pra gente ver, né, que muitas características se confundem, né? Por isso que nem sempre dá para dizer que o Pitt Hopkins tem autismo ou não associado, né? Porque muitas características são comuns da síndrome e do autismo. Então, meninas, está quase acabando o nosso tempo. Eu acho que o nosso objetivo era, né, contar a vivência, a nossa realidade como mães, como foi o diagnóstico, como chegou no autismo ou não autismo, e na síndrome Pitt-Hopkins também. E acho que a gente, no nosso tempo, conseguimos responder as perguntas. E é uma coisa também que a gente pode finalizar, né, com o relato da Andrea, com o Henrique, agora relacionado à síndrome, e com o relato da Andrea com a Maria Flor, foi que não dá para comparar, né? Porque, por mais que eles tenham a mesma síndrome, as respostas são diferentes. Até às vezes na mesma terapia, as respostas são diferentes, né? Então, seguimos, mamãe. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar?
Eu quero agradecer a presença das pessoas, né? Tem uma galera muito boa aqui ouvindo a gente, né? Obrigada. E obrigada vocês, meninas, por terem participado dessa live, né? Nossa vida é bem corrida, né? Então, encontrar um tempinho para a gente poder estar aqui, né? E organizar para poder fazer a live, porque não é só chegar aqui e fazer, né? A gente tem que ter uma preparação. Então, assim, muito obrigada, Renata, muito obrigada, Kiara, Obrigada. todo mundo que participou aqui da live. Boa noite para vocês. E acompanhe, né, Kiara? Acompanhe nosso Instagram, acesse o nosso canal do YouTube, que a gente está sempre conteúdo, não Sim, só da síndrome, mas sobre outras, sobre doenças raras, né, que a gente está envolvido. Então a gente tem que apoiar a causa. Obrigada, meninas. Foi uma delícia. Nem sempre eu consigo participar das coisas, porque, como eu falei, à noite eu trabalho. Mas foi muito bom e espero que o pessoal tenha gostado. E dúvidas, perguntem lá pra gente no Isso, a gente está com o Instagram. Instagram ativo. E o mais importante. Pode terminar, Renata. E o mais importante que eu queria falar, que eu sempre falo, não tenham medo do diagnóstico. Primeira coisa, né? Diagnóstico é vida, salva. Você consegue fazer muita coisa depois que você tem um diagnóstico, você tem um norte. Isso é muito importante. E a segunda coisa, se aproximem das famílias que têm a mesma, que passam pela mesma coisa que você. Né? A gente conseguiu, a gente está, agora somos 39, né? Sim. Então, assim, o Henrique foi o 9º diagnosticado. E quando eu entrei no grupo, o meu objetivo, eu falei, né, não, vamos divulgar isso. Tem mais gente e cada mãe que entra a gente fala, seja bem-vinda, né? A Ciara não gosta, mas assim, estamos aqui para acolher, né? Claro que ninguém queria, mas... Falando da nossa associação, que é o objetivo dessas lives, né? Que a gente seja visto, que a Pitt Hopkins seja conhecida, porque a questão da Renata, de um médico chegar e falar Pitt Hopkins na consulta é muito difícil, porque na maioria das famílias, a gente que tem que falar o que descobriu até que onde chegou. Então, eu falo que a gente foi muito privilegiada por ter esse acolhimento, né? Porque ter um diagnóstico é muito difícil, mas não ter é bem pior. A busca é muito dolorida. Então, esse é o objetivo da gente se fortificar, né? Como associação, como famílias, a dar esse apoio. Obrigada, boa noite a todos e até a próxima. Beijo. Tchau.